Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com você. Domingo passado, nós quem estava aqui, fizemos um exame profundo do nosso coração. Nós falamos sobre o perigo de julgar outras pessoas. E o sentido de julgar é muito importante. Ele adquiriu aquele sentido de condenar alguém e puni-lo, baseado muitas vezes em impressões, nem sempre muito precisas, sobre eventuais intenções ou motivações de uma pessoa. Colocamos-nos então na posição de juízes dessa pessoa e invariavelmente acabamos sendo injustos com ela, porque simplesmente esse não é o nosso papel. Nosso papel não é o de ser juiz. Há um só juiz, que é totalmente justo, e este é Deus. O nosso papel, nós somos chamados não para julgar as pessoas, mas para amá-las. E nós precisamos reconhecer que, na verdade, todos nós somos condenáveis em uma ou outra área da vida. Nós fomos, todos nós, igualmente objeto da graça, da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos passar pelo perdão que Deus nos oferece através do sacrifício de Jesus Cristo. E nesse sentido, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, estamos todos no mesmo nível. A característica do amor que deve mover o nosso coração em todas as nossas relações humanas é a misericórdia. Essa misericórdia que não condena o outro, mas que humildemente se dispõe a tirar o cisco que está no olho dele, porque ele está sofrendo com aquele cisco. Então nos move em direção a ele com essa disposição, com essa atitude de amor e misericórdia. Quando o nosso coração para de julgar, ele então está pronto para servir. E é esse o nosso chamado, servir. O serviço, então, é o assunto que estudaremos nessa semana na leitura do livro 40 Dias de Amor. Você já deve ter lido o primeiro capítulo desse princípio desta semana e você vai aprender muito com a leitura do livro durante toda essa semana, que você aproveite ao máximo e que você deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração de tal forma que você realmente atenda este chamado e esta vocação que Deus lhe deu, que é de servir. A ideia de servir nem sempre nos parece muito simpática a nós, pois ou a pessoa a quem eu sirvo ocupa uma posição superior à minha, fazendo-me sentir diminuído diante dela. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos quando alguém está por cima e eu vou servir esta pessoa, me sinto meio diminuído. Ou ela ocupa uma posição tão inferior à minha e, portanto, ela não merece a minha atenção. E isso, servir alguém que está abaixo de mim, parece tão humilhante. Em ambos os casos, servir parece ser algo humilhante. Mas não é assim que Jesus vê o serviço. Para ele, não é vergonha nenhuma servir ao próximo. Pelo contrário, para ele, o maior é o que serve. Ele considera que quem serve aos olhos dele
é maior. E este é o tema da mensagem de hoje. Maior é o que serve. Vamos começar vendo o que Marcos, o evangelista, diz no capítulo 10 do seu livro, a partir do versículo 42. Diz a palavra de Deus assim para nós nessa noite. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E logo em seguida a esta palavra, ele dá uma demonstração muito prática do que ele acabara de falar e ensinar. Veja a continuidade do texto. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir até aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, eles disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabi, quero enxergar. E Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Que Deus abençoe muito esta palavra na sua vida. Que nós todos aprendamos com Jesus este valor inestimável, o valor do serviço. Jesus curou o cego Bartimeu quando saía de Jericó em direção a Jerusalém. E sabe o que iria acontecer lá em Jerusalém? O povo o aclamaria rei. Não estariam fazendo uma coisa errada, porque de fato Jesus é o rei. Na verdade, ele é o rei dos reis. Ele é o descendente do rei Davi. Ele é o Messias de Deus, o prometido pelos profetas. Tanto o povo como seus discípulos estavam aguardando ansiosamente que eles já estavam reconhecendo como o rei, os liderasse num levante e se declarasse finalmente o rei de Israel, a quem não só o seu povo, mas todas as nações da terra haveriam de se sujeitar. Foi essa expectativa justamente que levou aqueles dois irmãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, o Tiago e o João, a pedir a Jesus que os colocasse numa posição de autoridade e poder ao lado do seu trono, quando o seu reino fosse finalmente estabelecido. Todos estavam de olho nessa possibilidade de serem um dos privilegiados a ocupar uma posição de autoridade no reino de Jesus.
Eles sabiam exatamente o que significava ser um rei de uma nação e fazer parte da nobreza real e dos privilégios de fazer parte da nobreza. Eu quero só mostrar rapidamente o que significa ser o rei, especialmente naqueles tempos. Quando o povo, lá no Antigo Testamento, pediu um rei para Israel, e Deus finalmente atendeu esta solicitação do povo, e preparou Saul para ser o rei, Samuel, o profeta, ele deixou muito claro o que significaria ter um rei para a nação, para o povo. Eu gostaria que vocês acompanhassem essas advertências de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 10 a 17. Veja só o que significa ser rei. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães do seu exército, obrigará outros a arar os seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. E por isso Tiago e João estavam de olho nessa posição. Tomará 1/10 da sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. E os 12 estavam ali, achando que eles ocupariam posições assim no reino de Jesus. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Duro, hein? Assim são os reis da terra. Essa é a ideia de ser rei. Um rei que domina sobre o povo. Note a força dos verbos empregados aqui para descrever o poder que tinha um rei sobre o povo. Ele convocará para servi-lo. Ele não convida, ele convoca. Ele obrigará. Ele não pede, ele obriga. Ele forçará. Ele não encoraja. Ele tomará as filhas e as obrigará. Ele não solicita. Ele tomará de vocês os melhores campos. Ele não negocia. Ele tomará 1/10 da colheita. Ele não compra. Ele tomará os escravos e o gado para o seu uso. Ele não está nem aí. Ele não contrata. Mas Jesus, o rei dos reis, demonstra aos seus seguidores, aos seus discípulos, que o seu reino seria pautado por outros valores. Jesus demonstra para eles que ele é um rei que serve. Os seus principais parceiros, a começar pelos seus discípulos, os 12, devem saber que, antes de tudo,
eles também serão servos, a começar pelo rei e os seus principais seguidores, todos serão servos. E eu gostaria de fazer neste momento um bom esclarecimento. É importante que todos saibamos disso, né? Porque temos Jesus como nosso rei, e eu estou dizendo que Jesus é o nosso rei que nos serve. O rei Jesus não é um servo de seus súditos, que somos nós, para atender os nossos caprichos. Não pense assim de Jesus. Mas Jesus é aquele que nos serve para nos suprir aquilo de que realmente nós precisamos. Ele é um rei generoso, que tem prazer em cuidar da nossa vida e nos dar aquilo que todos nós precisamos. Então, agora eu posso voltar para mostrar como Jesus faz uma demonstração prática do que é ser um servo neste mundo. Nós temos muito que aprender com Jesus. Diz o texto que nós lemos, que ao sair de Jericó em direção a Jerusalém, onde ele seria aclamado rei, ele se depara com um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Este quadro normalmente representaria um grande contraste, o encontro de um rei como aquele que nós lemos em 1 Samuel, e um mendigo cego. O rei todo-poderoso, que deveria ser servido de um lado, e uma pobre criatura, um pária da sociedade, um amaldiçoado por uma doença, um verdadeiro traste do outro lado, que passaria despercebido por qualquer rei que passasse naquele caminho. Porque o natural seria o rei simplesmente ignorar aquele homem. Por uma simples razão, aquele homem não poderia trazer nenhum benefício para ele. Qualquer rei o ignoraria. No entanto, ao ouvir os gritos: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim!", Jesus estanca, interrompe o cortejo, para e pergunta para aquele cego que fora trazido até ele: "O que é que você quer que eu lhe faça?" Ou, em outras palavras, como eu posso ajudá-lo? Como eu posso servi-lo? Jesus revela aqui um coração sensível, cheio de compaixão, cheio de amor. Ele se enche de misericórdia por aquele homem, trata-o com respeito e dignidade e presta-lhe um serviço que estava ao seu alcance prestar-lhe. Curar aquele cego era algo que o Filho de Deus era capaz de fazer. Olhando para nós um pouco, entre nós, súditos do Rei Jesus, deve ser assim também. Do mesmo modo como o Rei dos Reis veio para servir, nós também somos chamados a servir. Onde quer que você esteja, ali, antes de tudo, você é um cidadão do reino dos céus, um súdito do Rei Jesus, um representante do maior servo que já esteve neste mundo. Você é servo de qualquer um que precise da sua ajuda e a quem você pode prestar algum tipo de serviço. O seu serviço pode até passar despercebido por todas as pessoas, você pode até ser ignorado, você pode até deixar de receber o reconhecimento que você acha que mereceria. Mas, aos olhos de Jesus, eu quero dizer para você, você é o maior, porque Ele vai elogiá-lo, Jesus vai recompensá-lo, Ele vai olhar para você e vai dizer: "Que joia!
você está fazendo exatamente o que eu faria se estivesse aí. Eu faria a mesma coisa. Você é o maior, você é o cara. Como vai ser bom ouvir isso de Jesus. Você pode não ouvir isso de ninguém, mas se você ouvir isso de Jesus, não existe recompensa maior. O cristianismo dos nossos dias está contaminado pela ânsia do poder. E agora eu quero me referir principalmente aos nossos líderes, aqueles que devem ser o exemplo de todos nós. Os líderes cristãos estão de uma maneira muito grande, muito forte, fazendo questão de ostentar os seus títulos, estão gostando muito de serem idolatrados por seus seguidores. Jesus nos adverte, a nós, agora estou falando de mim, pastores, líderes do povo, demais líderes cristãos, ele nos adverte a não nos deixar seduzir pela glória da posição que nós ocupamos, e nós precisamos levar isso muito a sério. Essa pregação agora eu estou fazendo para mim. Veja o que Jesus diz em Mateus 23, de 8 a 12. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Jesus está dizendo para todos nós, a começar de mim, todos somos servos uns dos outros, e do mundo que sofre sem Deus. Nós estamos aqui para servir. E eu quero dizer, abrindo um parênteses aqui, o que Jesus está falando aqui é: não use o seu título como um meio de mostrar que você pertence à elite espiritual. Não use pastor com este propósito, o título de pastor. Não use o título de padre para este propósito. Não use o título de bispo para este propósito. Não use o título de apóstolo para este propósito. Não use o título de doutor para este propósito. E eu quero assim abrir meu coração sinceramente para os irmãos. Eu até prefiro que vocês me chamem de Alexandre e me tratem por você. Para mim é suficiente que vocês saibam que a minha função, que o meu dom, a minha função no corpo de Cristo é ser pastor, é ensinar a palavra de Deus. Isso me basta. Mas eu não posso cair na tentação de usar esse título para dominar a igreja, para manipular as pessoas, para obter qualquer tipo de privilégio do povo a quem eu pastoreio. Isso tem que ficar muito claro para mim. E tem que ficar muito claro que, na verdade, todos nós somos chamados para servir. O serviço pode ser um serviço extemporâneo, ou pode ser um serviço planejado, institucionalizado, eventualmente pela igreja. O serviço pode ser um serviço individual,
eu servindo alguém, ou pode ser organizacional, o organismo da igreja servindo juntos. Pode ser um serviço amador, não especializado, ou pode ser um serviço especializado, em que eu vou usar as minhas competências, as minhas habilidades. Pode surgir para você oportunidades ocasionais para servir alguém, como aconteceu no caso de Jesus, que estava passando por aquele caminho e encontrou aquele cego. Pode ser que você seja chamado a servir alguém muito próximo de você, alguém muito íntimo de você, e às vezes é tão difícil servir um parente. Mas pode ser também alguém que você nunca viu, alguém que cruza pelo seu caminho, mas que precisa de você naquela hora. Hoje mesmo aconteceu algo que mexeu muito comigo. Terminado o culto das 11 horas, eu estava ali no UOL, e alguém que está chegando na igreja veio se apresentar a mim. Ele estava interessado em juntar-se a nós como membro, e nós conversamos animadamente ali, eu tentando dar algumas orientações para ele, tentando ser muito cordial com ele. Ele apresentou a sua família, a sua esposa, a sua filha. Peguei o telefone dele, o celular dele, passei o meu celular para ele, e ali nos despedimos. Um pouquinho antes de chegar aqui hoje à noite para pregar, ele me manda uma notícia. Meu sogro acabou de tentar o suicídio. E nós estamos pedindo oração. Quem sabe nós até deveríamos orar agora por esse. Eu até ia pedir para o Everton e acabei deixando passar. Mas é algo tão. E o Everton nos levou a considerar que servir às vezes é orar por alguém. Eu gostaria de orar agora. Senhor, essa família nesse momento está precisando muito da tua graça, muito. Está precisando do teu serviço. Nós estamos aqui distante deles. Neste momento nós só podemos orar por eles, mas as tuas mãos podem alcançá-los agora. Nós pedimos por este homem que por alguma razão no desespero tentou tirar a sua vida. Senhor, tenha misericórdia dele, salva-o, Senhor, salva-o. E derrama a tua paz sobre aquela família. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Servir. A própria igreja oferece a você oportunidades para servir. Dentro aqui da comunidade dos irmãos, ou através da igreja, servir outros de fora, que estão ao nosso alcance. Então você é convidado a envolver-se no ministério que a igreja possui. Há tantos ministérios, há tantas oportunidades de servir no contexto da igreja. E você assumir um compromisso, responsabilidade, de tempos em tempos, prestar um serviço aos irmãos da igreja, em diversas áreas de oportunidade. Ou você pode atender a uma convocação pontual para beneficiar uma comunidade externa que a igreja resolveu abraçar. É o caso específico deste evento que nós vamos ter agora, para beneficiar a comunidade Recanto Suave. Nós estamos aí planejando este grande evento, que é a Feira Solidária, para levantar recursos, para reformar a quadra daquele Recanto Suave, para que um ministério da nossa igreja possa desenvolver uma atividade esportiva com aqueles adolescentes, aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens que no contraturno escolar podem ter atividades saudáveis e podem receber uma influência cristã nas suas vidas.
Então nós estamos sendo convocados a servir dessa maneira, e você pode fazer parte disso. Porque o nosso mundo, meus queridos, nosso mundo está sofrendo fome, falta de abrigo, doenças, violência, desestruturação familiar e de todas as relações humanas em geral. Ver esta situação pode provocar em nós muitos tipos de reação. Nós podemos ficar perplexos e paralisados pela sensação de impotência diante de tantos problemas que nos cercam. De tanto ver desgraça, nós podemos também ficar anestesiados e ter uma atitude de indiferença. Podemos também ter uma reação de questionamento a Deus, que aparentemente, aos nossos olhos, à nossa percepção, permite que tanta miséria se multiplique em nosso mundo. Talvez você tenha 1000 perguntas para fazer para Deus diante de tantas situações terríveis que você vê na sua vida. Mas quando o Rei Jesus veio a este mundo, ele fez a pergunta certa e agiu de acordo. Meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, hoje, é fazer a pergunta certa. A mesma pergunta que Jesus fez àquele cego. O que você quer que eu lhe faça? Como eu posso te ajudar? Como eu posso servir você? E se estiver ao seu alcance ajudar esta pessoa, ajude, sirva essa pessoa. Eu gostaria de terminar essa palavra com algo que talvez possa inspirá-lo. Uma irmã da nossa igreja, Fernanda Bispo, quando nós lançamos lá atrás, no ano de 2011, lançamos o desafio de ser uma igreja 3G, gente que gosta de gente. Ela compôs um poema que eu gostaria de compartilhar agora com vocês, encerrando a minha mensagem. Ouça bem o que essa irmã escreveu, reflita sobre o que ela escreveu e tome a decisão certa, a sua própria decisão de se tornar um servo como Jesus. Quero me ligar ao outro em amor, ser gente que gosta de gente sem distinção, forjando meu caráter à imagem de Cristo em Deus, ser instrumento de conexão. Amando gente com o meu abraço, tapando lacunas de solidão, me dispondo a andar só mais um passo, ou mais uma milha, segurando a mão. Sentar-me à mesa e ser companhia, na coinonia dividir o pão, sofrer a dor até o limite, sustentando gente em oração. Ter paciência para ouvir, ter interesse em conhecer, ungir meus olhos para enxergar além do que possa me parecer. Saber calar quando preciso, ser mãos de Deus ao intocável, encorajar o abatido e assumir que sou responsável. Matar a inveja na minha carne, me alegrar com o que o outro tem, escolher palavras que gerem vida, que a minha língua não mate ninguém. A unidade trazendo a glória, Deus se movendo em nosso meio, cuidado mútuo e cumplicidade em cada encontro, um pastoreio. Uma nova igreja sendo marcada, submetida à transformação, utopia, enfim vencida, 3G, um selo de renovação. Que seja assim, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus nos abençoe a sermos servos uns dos outros. Amém.